Hello everybody, how are you? Are you okay? Well, in our class today we're going to talk about if clauses models. It's very important for you to remember that we have some basic forms of if clauses, and if clauses can keep going on deeper and deeper and deeper depending on the situation. So I'd like to go on over all that with you. I'm going to speak some Portuguese to make it easier for you to understand that, but I'm going to use some English so that you can get a little bit excited, okay? Se você não está me entendendo, calma, eu vou usar um pouquinho de português, mas nesse tipo de aula é legal que a gente fale um pouco de inglês. Is that okay for you? Pretty cool. So let's take a look at the board and analyze all the basic cases of if clauses or conditional clauses that we would say in English all the way out. Okay, let's go deeper into that. Very good, come with me. Primeiramente, nós temos aqui modelo 1, model number 1. Nós chamamos esse modelo de zero conditional, ok? O que seria zero? Eu, particularmente, brinco com os meus alunos o seguinte, zero porque eu estou casando presente com presente, beleza? Eu uso na oração principal um verbo no presente e eu uso na oração condicional ou if clauses, se, um verbo também no presente. Para que eu uso zero conditional? Eu uso zero conditional quando eu quero falar de coisas que sempre acontecem, geralmente acontecem se alguma coisa acontece. Exemplo, se eu tenho problemas, eu choro. Eu sempre choro se eu tenho problemas. Eu não estou dizendo que isso aconteceria, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo para você que isso sempre acontece. É isso que é a forma geral de zero conditional. Beleza? Então, se eu digo para você, por exemplo, I always talk with my friends when I have time. É uma coisa que eu sempre faço. É muito importante o uso do zero conditional e às vezes passa batido. Muitos livros não reforçam isso. E a gente depende desse zero conditional para chegar numa coisa mais profunda aqui embaixo. Beleza? Let's go? Então, repito, I insist. Modelo de zero conditional. Simple present na oração principal, simple present no seu if clause. Lembrando a você, o que é clause? Oração. Alright? Então, aqui eu vou ter simple present na oração principal e eu vou ter também simple present no if clause. Simples, né? Quando que eu uso isso? Quando uma coisa sempre ocorre, etc, etc. Há poucas variações, mas não vem ao caso aqui agora. Let's go on. Now I'd like to reinforce something with you. Imagine something. I want to go to a show, but I don't have money. I don't have any money. So I'm talking to my friends and I analyze with all of them. Well, I will go to the show, but I need to ask my dad or my friend some money. If they give me the money, I will go to the show. Alright? Analisem isso. Se eles me derem o dinheiro, eu vou ao show. Aqui eu não estou falando mais da mesma situação que eu focalizei há pouco. Uma coisa que sempre acontece, é algo específico. Para o futuro, se eu tiver dinheiro, no futuro eu irei ao show no futuro. Vamos analisar o mesmo modelo com essa perspectiva? Let's go? Aqui no caso, gente, o que eu teria no modelo número 2? Eu tenho o que a gente chama de first conditional. O que é first conditional? É o modelo de if clause que é usado quando eu tenho duas orações, uma dependente da outra novamente. Na oração principal você usa verbo no futuro. Esse verbo no futuro tem que ser simple future, o modelo geral, com o will, ok? O will mais verbo, já aprendemos isso. E no if clause, na sua oração dependente, condicional, você usa o quê? Você usa um verbo no presente. Só que você tem que lembrar o seguinte, eu estou usando um verbo no simple present, mas ele tem ideia de futuro. Observem, I will cry, eu vou chorar. If I have problems, no futuro. Então, esse verbo no presente dá a ideia de futuro. Portanto, para falar de coisas que ainda irão acontecer, mas dependem de uma condição, o modelo é este aqui, ó. Oração principal, will, if clauses, simple present. Is that clear? Alright, so let's talk about a different situation now, alright? I would like to be Scarlett Johansson's boyfriend, for example. I love Scarlett Johansson. Not that I do, you know, but do you like Scarlett Johansson? All right. So let's imagine we all love Scarlett Johansson. All right. I would love to be Scarlett Johansson's boyfriend, you know, but I can't be Scarlett Johansson's boyfriend because of two reasons especially. I don't have any money, I'm a teacher, and I'm not a Hollywood star. Okay. So let's imagine this situation. If
eu tivesse bastante dinheiro e fosse famoso em Hollywood, eu até poderia ser, eu seria namorado da Scarlett Johansson. Esse é meu dilema, ó. Se eu tivesse dinheiro, se eu fosse famoso, eu poderia namorar a Scarlett Johansson. Alright? Como é que eu diria isso em inglês? If I had money and if I were a very, very famous Hollywood star, I would have a date with Scarlett Johansson. Would I? Ok, vamos analisar o nosso exemplo aqui no quadro agora. A mesma premissa do primeiro. I would cry, eu choraria, I would cry, if I had problems. Eu choraria se eu tivesse problemas. Eu não estou dizendo que eu tenho problemas, eu não estou dizendo que eu vou chorar. Eu estou apenas imaginando. I would cry. Qual a diferença básica de will e would? O will a gente fala de coisas reais, o would a gente fala de coisas imaginárias. I would cry, eu choraria se eu tivesse problemas. Mas eu não tenho problema e não estou imaginando que eu vou chorar. Esse modelo aqui é o seguinte, pessoal. Oração principal, would. Ok? Conditional. If clause, eu usei simple past. Então, o simple past, vocês têm que tomar cuidado, porque ele é simple past, mas nesse caso ele dá a ideia de presente. If I had problems now, se eu tivesse problemas agora eu choraria. I would cry. Qual que é o nome disso? Mais óbvio impossível. Zero, first, second conditional. Agora eu gostaria de finalizar a nossa análise falando com vocês do third conditional, que confunde muita gente. Imagine para você o seguinte, olha, eu tive uma prova, eu tinha uma prova muito importante, I had a very important test, e aí eu fui irresponsável, não estudei. Eu não estudei, cheguei para fazer a prova, não sabia coisa alguma, tirei um 0 e fui reprovado, alright? Bom, eu não teria sido reprovado se eu tivesse estudado. Não seria essa a analogia correta? Isso que é third conditional. É quando você fala de uma hipótese passada, algo que teria ou não acontecido se outra coisa tivesse ou não acontecido. Como é o modelo disso em inglês? Let's take a look. I would have cried. Eu teria chorado. Aqui você usa um modelo que a gente chama de modal perfect. Eu teria chorado se eu tivesse tido problemas. O que é que nós vamos usar nesse if clause, no third conditional? Eu vou usar past perfect. Lembram-se o que é past perfect? Past perfect, que é verbo have no passado, had, mais qualquer verbo no particípio passado. 2 hads? Exatamente, nós já estudamos isso sem problemas. Portanto, vou recapitular para vocês rapidamente. Zero conditional, situações comuns, acontecem no presente dependendo de outra situação. Oração principal, simple present, if clause, simple present. First conditional, situações futuras, algo que irá acontecer, depende de uma condição. Simple future, will, simple present com ideia de futuro. Second conditional, situações hipotéticas, algo que eu estou apenas imaginando. Would, oração principal, simple past com ideia de presente no if clause, na oração condicional. Finalmente, third conditional, uma coisa que eu estou imaginando, estou fazendo hipótese passada. Eu uso modal perfect. Vamos lembrar o que é modal perfect? Modal seguido de have mais particípio passado. I would have cried, eu teria chorado. If I had problems, se eu tivesse tido problemas. Eu não estou certo disso, não quer dizer que isso aconteceu, eu estou apenas imaginando. Talvez eu não tive problemas, mas eu estou te dizendo que se eu tivesse tido esses problemas, eu teria chorado. Is it clear? Alright? So folks, that's it. About if clauses, take a look, do your exercises, let's revise it. It's a very important stuff, okay? See you later.